Rafael Faria. Boa noite, Nicola. Poderia descobrir se o Lucas Pacheco tem alguma multa rescisória e quanto jogou muito bem ontem com o Mirassol? Volante tratado como uma enorme promessa na base do Palmeiras e agora ganhando seus primeiros minutos no time principal, né? A multa dele pro futebol brasileiro, quer ver, ó? Vamos lá. A multa internacional é de 100 milhões de euros, tá? 100 milhões de euros. Renovação do contrato aconteceu em outubro do ano passado. Então, em relação ao exterior, dá para dizer que o Palmeiras está absolutamente tranquilo, não vai perder. Em relação à multa nacional, essa multa é calculada de acordo com o salário vezes 2.000. E eu vou precisar tentar descobrir quanto o menino está ganhando para que a gente possa trazer essa constatação, tá? Em geral, atletas que estão perto de subir para o profissional no Palmeiras ganham 20, 25, 30 mil reais por mês. Você multiplica esse valor por 2.000, mas se for 20 mil, na multa de 40 milhões de reais, tá? Então, acho que por isso dá para dizer que o Palmeiras está tranquilo em relação a esse assédio. Jogador de enorme potencial e que vem mostrando com a camisa agora também do time principal que pode se firmar e ser solução. Carlinhos 368, fala Nicola, como é que tá a Almada, Nino Arias? Um abraço, Carlos Rodrigues. Imagino que ele seja torcedor do Palmeiras, porque esses 3 atletas citados são jogadores que interessam ao Verdão. Bora lá. Começar falando sobre Thiago Almada, negócio praticamente cancelado, descartado. O Palmeiras fez uma proposta ao Atlético de Madrid, empréstimo de 6 meses com obrigação de compra, quando o Palmeiras pagaria 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O Palmeiras queria pagar um pouco menos, tá? Do que o Atlético pediu. A proposta foi recusada. E para piorar, o que fez o Palmeiras nem avançar nessa negociação, o Almada também não demonstrou interesse em voltar ao Brasil. Só para explicar, o Almada cogita deixar o Atlético de Madrid, é algo que passa na cabeça dele, até porque ele não consegue jogar como titular no Atlético de Madrid, mas ele entende que voltar ao Brasil nesse momento seria um retrocesso na carreira. Então, diante desse cenário, mais natural hoje é que o Almada, se for para sair do Atlético de Madrid, ele saia para jogar em um clube europeu, deve ser inglês, enfim, espanhol, e não devem faltar interessados. A Juventus da Itália já demonstrou interesse, especularam Benfica, enfim. Sobre Arias, muita gente que cobre o Palmeiras cravou que o Arias já aceitou a proposta e pode virar reforço nessa janela. Acho muito difícil, quase impossível que isso aconteça. O Wolverhampton segue na lanterna do campeonato inglês, mas dando sinais de recuperação. E esses sinais de recuperação passam também pela presença do Arias no time, tá? Hoje o time empatou em 0-0 com o Newcastle e chegou a 5 partidas sem perder. É bem verdade que desses 5 jogos são 3 empates e 2 vitórias. O Arias foi reserva nesse jogo, ao contrário das últimas partidas. Ele entrou aos 71, tá? Ou seja, jogou com acréscimos, algo na casa dos 25 minutos. A tendência é que o Arias fique até o fim da temporada. Sobre o Nino, esse acho que é a bola mais quente no Palmeiras. O Nino já aceitou a proposta alviverde. Falta o principal e o mais difícil, o acordo com o Zenit. O clube russo é extremamente complicado de negociar. Eles são mais do que patrocinados, né? O Zenit pertence à maior empresa de petróleo da Rússia. Os caras têm dinheiro a dar e vender. E só vão fazer negócios que sejam interessantes para eles, enfim. E, de fato, vender o Nino seria um baita negócio, porque o Nino, só para trazer os números certinho, quer ver? Ó? O Nino foi comprado pelo Zenit junto ao Fluminense por 23 milhões de reais. 27, tá? 27. O Palmeiras ofereceu 43. Cara, você está quase dobrando o valor. Quase dobrando, não, mas você está metendo 16 milhões de reais a mais. O Zenit não aceitou. O Zenit está pedindo 62 milhões. Aí sim, eles querem mais do que dobrar, né? 27 vezes 2, a gente está falando de 54. Ou seja, os caras querem 8 milhões de reais a mais do que o dobro. Enfim, no final das contas, pode ser que o Zenit ceda um pouco, que o Palmeiras suba um pouco a proposta e exista um acordo. Se existe alguma chance de algum desses 3 serem contratados, essa chance passa muito pelo Nino, tá?
Leonardo Limeira, fala-se muito de Luigi no Galo. Não acredito muito. Também não me parece algo natural, mas o Palmeiras tem deixado vazar a notícia de que ele topa negociar o Luigi. Isso não significa que com o futebol brasileiro, até porque o Luigi vem sendo monitorado por times de fora. No ano passado, por exemplo, o Palmeiras havia recusado 3 propostas pelo Luigi. Então, mais natural que o Luigi, se for para sair, saia para fora, tá? O Johnny Cassini fala, Nicola, será que a falta de procura do Palmeiras por um 9 pode estar atrelada a um fechamento com o Fabinho para o meio do ano? Não duvido, Johnny, não duvido. Esse é um nome que cabe. Falaram, por exemplo, em Casemiro, esquece. Casemiro não quer voltar para o Brasil tão cedo, tem mercado ainda na Europa e também na Arábia Saudita, e quando decidir voltar vai dar preferência para o São Paulo. Ele é muito ligado ao tricolor, jogador formado na base do São Paulo. O Fabinho tem contrato com o Al Ittihad até junho, já descartou vir ao Brasil agora, em janeiro, mas no fim do contrato ele vai estar aberto a propostas, vai entender o que vai aparecer para ele lá na Arábia, vai entender se aparece alguma proposta do futebol europeu, e diante das possibilidades não se descarta que o Fabinho venha ao Brasil. Esse é um camisa 5 nato, extremamente qualificado, muito bom jogador, tá bom? O Gilmar Ribeiro, discordo de você em relação ao Anderson Barros. Eu acho que ele contrata quem o técnico manda. Só o Corinthians, mas penso que é culpa do Abel. O Abel tem muita culpa nos reforços, você está coberto de razão. Mas o Abel assegura que vários dos nomes... Vamos lá, ele pede um atacante. O Abel já disse em entrevista que ele manda A, B, C e D. E que, em geral, o Palmeiras tem optado por contratar o C ou D. Nunca a primeira opção. E esse é o ponto, né, cara? Quando você contrata o Ramon Sosa e o Facundo Torres, o Sosa por 90 milhões de reais e o Facundo Torres por 73, todo mundo tem culpa. O presidente do Palmeiras tem culpa, Leila Pereira, o Anderson Barros tem culpa, o Abel Ferreira tem culpa. Quando você gasta 35 milhões de reais no Mikael, todo mundo tem culpa, cara. Todo mundo. Talvez a presidente seja menos culpada, né? Porque não entende nada de futebol e ela permite que, talvez tenha culpa por permitir que regularmente esse tipo de contratação equivocada aconteça. Enfim. O Nelson Malaquias, Nicola, obrigado pela resposta, mas vê aí, 700 milhões em quantos anos? Você só fala... mas vamos lá, o Nelson Malaquias ele adotou o discurso do Abel, e é legal até para que a gente possa explicar. O Palmeiras gastou no ano passado 703 milhões de reais. E aí o Abel falou assim, olha, esses 703 milhões de reais investidos vão ser pagos em 5 anos. É assim que o futebol para todo mundo. Por exemplo, no ano passado, o Palmeiras pegou praticamente 703 milhões. Ele gastou 703 e conseguiu com venda 700 milhões de reais. Tanto para compra quanto para venda é parcelado. Então, essa conta que essa justificativa dele, olha, vocês estão fazendo 703, não é para agora, é para vários. Não. 703 milhões de reais garantiram as contratações da temporada, ainda que esse pagamento seja feito em parcelas. E o Palmeiras arrecadou 700 milhões de reais que também vão ser recebidos em parcelas. Tá? E outra coisa que o Abel havia falado depois da estreia contra a Portuguesa, vitória por 1-0. O Abel chegou a dizer que o Palmeiras do ano passado gastou 703 milhões de reais, mas vendeu com atletas da base 2 bilhões de reais. Mas aí ele está usando números que não são correspondentes à linha do tempo. Ele fala de 703 milhões de reais investidos em uma temporada e de 2 bilhões de reais arrecadados em 10 anos com atletas da base. É justo para vocês? Porque do jeito que ele colocou, parece que o Palmeiras gastou 703 milhões de reais no ano e arrecadou 2 bilhões de reais em um ano. Aí, por isso que ele fala do saldo de 1 bilhão e 300 milhões de reais, que ele quis entender que, apesar de ter gastado tanto, o clube ainda teve um déficit técnico, porque ficou 1 bilhão e 300 milhões de reais abaixo. Ao contrário, esse 2 bilhões que ele citou é quanto o Palmeiras faturou com vendas de atletas da base em 10 anos, desde 2015. Enfim, só para trazer todos os lados também, né? Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.